Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Só que agora a gente vai quase finalizar, né, o nosso conteúdo sobre números decimais, só que hoje a gente vai aprender sobre divisão de decimais, certo? Então vamos lá. Partindo de um exemplo bem didático sobre divisão de decimais, para a gente entender o conceito. Maria e João ganharam R$ 3,40 de seus pais. Eles desejam dividir o dinheiro igualmente. Quanto cada um receberá? Então, para resolver isso, vejamos a divisão de 3,4 por 2. O primeiro passo é observar que, como 3,4 é um número decimal, um algarismo depois da vírgula, o 2 deve ter o mesmo formato. Por isso utilizamos o 2,0, né? A gente acrescenta a vírgula, né, no divisor. Agora que ambos os fatores da divisão possuem a mesma quantidade de algarismo, depois da vírgula, podemos desconsiderar as vírgulas e realizar divisões de 34 por 20, obtendo como resultado 1,7. Vejamos a imagem a seguir como todo o processo realizado da divisão, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho 3,4 e tenho 2. Mas só que o 3,4 está com vírgula, certo? Então, como eu li, eu vou acrescentar vírgula no 2, certo? O 2,0 é a mesma coisa que o 2. Só que aí eu vou ter que acrescentar, deslizar a casa decimal. Quando eu deslizo a casa decimal para a direita, certo? O número ele perde, ele começa a virar uma unidade maior. Ele vai deslizar e vai para ambos os fatores da divisão, tudo bem? Então, o 3,4 e o 2, certo? Quando eu deslizo uma casa com a vírgula, esse número passa a ser 34 e o 2 passa a ser 20, certo? Agora sim, agora ficou mais fácil eu fazer essa divisão, né? Então, 34 dividido por 20, quantas vezes o 20, o 20 cabe no 34? Uma vez, né? 1 vezes 20 dá 20. Então, 34 menos 20 resta 14. Só que 14 é menor do que 20, então acrescento uma vírgula, né? Quando o número é menor, que aí eu posso acrescentar vários zeros. Então, o 14 se torna 140. Que número que eu multiplico por 20 que dá 140? Ou então dá próximo, o 7, né? 7 vezes 20 dá 140. 140 menos 140 dá 0, certo? E como deu o resto 0, então, o valor dividido, 3,4 dividido para duas pessoas, então cada uma vai receber 1,70, certo? E agora vamos para outro exemplo também, né? O exemplo 2. Se um fardo de suco de caixinha custa R$ 30 e paguei 2,50 por cada suco, quantas caixas de suco contém no fardo, né? Para realizar a divisão, vamos escrever o 30 na forma de decimal, né? Fica 30,0. Agora que o dividendo e o divisor têm um número após a vírgula, podemos desconsiderar as vírgulas, realizando a divisão de 325, obtendo o resultado do quociente 12, né? Como podemos ver na figura a seguir. Observe que a divisão com vírgula pode resultar em um quociente sem vírgula. Então, vamos lá, né? Então, a gente tem um 30, né? E eu vou dividir por 2,5. O 30, em forma decimal, fica 30, né, vírgula 0. Só que eu vou deslocar uma casa, não só do 30, mas do 2,5 para a direita. Então, o 30 se torna 300 e o 25, quando eu desloco uma casa, ele se torna 25, né? Então, agora eu tenho só efetuar a divisão. Então, 300 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 30? Então, uma vez, né? 1 vezes 25 dá 25. Então, 30 menos 25 sobra resto 5, né? Então, eu abaixo 0, agora eu tenho 50. 25, quantas vezes o 25 cabe no 50? Duas vezes, né? Porque 2 vezes 25 dá 50, 50 menos 50 dá resto 0. Então, nesse fardo, né? O fardo
nessa caixa vai conter 12 caixas de suco, certo? Pessoal, agora a formalização de matemática desse conhecimento, assim, nem que seja pela divisão, com esse exemplo básico, 3,2 dividido por 0,25, o primeiro passo sempre é igualar o resultado de casas decimais dos dois números, acrescentando zeros, certo? Segundo é eliminar as vírgulas e os zeros à esquerda, tudo bem? E, por último, depois que você eliminar o zero pela esquerda, né, a gente vai depois fazer o deslocamento do zero com as vírgulas, né, a gente vai efetuar a divisão. Então, a gente iguala as casas decimais, ela sempre tem que estar com as casas iguais, certo? Acrescentando zeros, eliminar as vírgulas e acrescentando zero à esquerda, né? No caso aqui, o 3,2 eu divido por 0,25, nesse caso aqui eu eliminei a vírgula, né? E com isso, acrescentando o deslocamento à esquerda, ficou 320 dividido por 25. Então, 320, depois de efetuar a divisão, né? 320 dividido por 25, o 25, 32 menos 25, sobra resto 7, né? Abaixo 0, 70. Então, 25 vezes 2 dá 50, me sobra 20, né? Acrescento a vírgula, porque não tem como mais dividir, que agora eu posso acrescentar um zero, agora passa a ser 200, e 25 vezes 8 dá 200, que me dá resto zero. Então, 320 dividido por 25 dá 12,8. Uma coisa interessante para vocês fazerem esse exercício é vocês pegarem 3,20 dividido por 0,25 na calculadora, que você vai saber conferir o resultado. Nos exercícios que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês desenvolvam o cálculo, tá? E depois confiram na calculadora, tudo bem? Vocês podem conferir na calculadora, porque é bem interessante para vocês saberem se vocês acertaram ou não, antes de eu corrigir, certo? Então, como atividade, a primeira, resolva as divisões. Então, de A até G, você simplesmente vai aplicar esse conhecimento de divisão, que eu acabei de explicar para vocês. E agora, o exercício 2. Um pacote de arroz 5 kg custa R$ 8,85. Quanto custa 1 kg de arroz? Para mim saber 1 kg, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 8,85 e vou dividir por 5, certo? Fiz esse cálculo, eu vou ter o valor de 1 kg de arroz. 3. Um pacote de sabão com 4 barras custa R$ 2,88. Quanto custa cada barra de sabão? Pessoal, da mesma forma, eu vou pegar 2,88 e vou dividir por 4. E assim eu vou saber quanto vai custar cada barra de sabão. É interessante, novamente, vocês fazerem manual, tá? O exercício depois de utilizar a calculadora, para conferir se está correto ou não. E o último exercício, um fardo de açúcar de 25 kg custa R$ 30. Quanto o preço de 1 kg de açúcar? Da mesma forma, 30 dividido por 25. Aí vocês vão saber o preço de 1 kg, certo? E a partir disso, vocês vão saber o valor. E é bem interessante conferir na calculadora, tá? Pessoal, então, essa aqui é a nossa atividade, a nossa explicação, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. E lembrando que todo o material está na nossa playlist, tá? E é isso aí, abraço e até a próxima.